Olá a todos, bem-vindos ao programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. O nosso assunto de hoje é o recebimento das áreas comuns de um condomínio. É um assunto muito interessante que espero que vocês gostem. Há dois tipos de recebimento de áreas em um condomínio novo. O primeiro se refere às áreas privativas. As unidades, os apartamentos, os conjuntos comerciais, enfim, as unidades privativas, elas são recebidas por quem comprou e a qualquer momento. Isso não obriga que esse recebimento se dê no início da ocupação daquele edifício. A pessoa, por exemplo, pode comprar aquele apartamento um ano depois e só vai receber o apartamento quando realmente ele pegar as chaves daquele apartamento. Mas as áreas comuns são recebidas tão logo elas são entregues. E como que isso é feito? Quando um condomínio é instalado, na mesma assembleia em que ocorreu esse ato, também são eleitos os síndicos, os conselheiros e às vezes são montadas comissões com alguns objetivos específicos. Por exemplo, pode ser montada ali uma comissão para o recebimento das áreas comuns. Isso é um critério individual e varia de condomínio para condomínio. Mas a questão é quem está habilitado para fazer o recebimento das áreas comuns. Quem vai fazer o recebimento são as pessoas que foram encarregadas desse assunto nessa primeira assembleia. Pode ser o síndico, pode ser uma comissão montada especialmente para essa finalidade, ou pode ser alguém contratado. Quais são os prós e contras de se fazer isso com pessoal próprio ou com pessoas contratadas? A escolha de quem vai fazer esse trabalho tem muito a ver com o que se procura, o que se busca nesse processo de recebimento. Porque o síndico, as pessoas encarregadas da comissão, nem sempre elas têm uma preparação prévia, uma habilitação profissional para fazer esse tipo de trabalho bem feito, muito embora legalmente elas possam realmente exercer esse trabalho. E isso tem a ver com o que se busca nessa vistoria, nesse processo de recebimento. O primeiro problema que se busca são os defeitos aparentes. Se a constatação de defeitos aparentes é relativamente imediata, qualquer pessoa atenta consegue fazer isso direitinho, há outras verificações para as quais uma pessoa que não tem uma experiência na área de perícias vai encontrar um pouco de dificuldade. Por exemplo, comparar o que foi entregue com o que estava nos projetos. Muitas vezes são prometidas determinadas áreas que são entregues diferentes, são prometidas determinados ambientes decorados e essa decoração não vem da maneira que está nos prospectos de venda. Enfim, há uma série de nuances que um profissional com experiência nessa área ele consegue identificar e já uma pessoa leiga tem um pouco mais de dificuldade. Nesse diapasão é muito comum nós encontrarmos, por exemplo, uma quantidade de ralos num determinado terraço menor do que está no projeto. Para poder encontrar esse problema, a pessoa tem que estar com o projeto ou na mão ou com ele na cabeça, tem que ter uma certa facilidade em ler plantas e poder comparar com o que está vendo na situação real e para poder saber se aquilo realmente é normal ou não é, se é uma patologia, se não é, e assim por diante. Além dos projetos, é muito interessante que o profissional encarregado do recebimento dessas áreas, ele tenha um conhecimento mínimo sobre normas técnicas. As normas técnicas, elas regulamentam todas as atividades produtivas que a gente tem no nosso país, inclusive na construção civil. E essa regulamentação determina que determinados itens, determinados serviços sejam feitos de uma forma, outros sejam feitos dentro de certos limites. Conhecer um pouquinho dessas normas
ajuda a identificar transgressões a elas. E para isso é importante que o profissional tenha uma certa habilitação, não habilitação legal. Como eu já disse, a habilitação legal o próprio síndico tem, mas uma habilitação técnica, um conhecimento prévio e uma experiência para identificar irregularidades com relação às normas da ABNT e com relação às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Em resumo, eu aconselho que se contrate um técnico no assunto, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, com uma experiência e com uma fluência nesses assuntos para que possa encontrar uma resposta e entregar um melhor resultado. Uma outra questão que eu não abordei ainda está relacionada com vícios ocultos. O que são esses vícios ocultos? Vícios ocultos são aqueles que não são aparentes e que eles aparecem com a utilização daquelas instalações. Um exemplo de vício oculto que só aparece com a utilização é quando nós temos, por exemplo, uma queima muito frequente de lâmpadas. Há algum problema naquela instalação, um curto ou, enfim, um mau dimensionamento que faz com que as lâmpadas se queimem com muito mais frequência do que seria o normal. Olha, isso eu não consigo perceber numa simples vistoria de caráter visual. É preciso que aquela instalação entre em funcionamento, que as lâmpadas comecem a queimar toda hora, para que se identifique que há um problema ali. Isso é um típico vício oculto. Agora, existem muitos vícios que são ocultos, mas eles até certo ponto podem ser previsíveis. Um engenheiro ou um arquiteto habituado com vistorias em condomínios, ele consegue identificar determinados sinais de que ali pode haver um problema que só vai se manifestar num futuro próximo, médio, até distante. Um exemplo disso é um mau arremate num ralo. Por exemplo, um ralo que está mal arrematado. Não há infiltrações ainda, não tem sinais de que aquilo ali acontece, só que o engenheiro identificou que ali faltou um detalhezinho que pode vir a produzir infiltrações que, depois de um certo tempo, aparecem manchas, aparecem pingos, aparecem estalactites, ou seja, ele conseguiu prever que aquele probleminha, aquele sinal de imperfeição que ele notou, pode vir a causar um problema futuro, um vício oculto. Isso é importante também numa vistoria, porque ele pode prever problemas lá na frente e isso, a rigor, é até benéfico para os construtores, porque eles podem se eximir de problemas de manutenção que ele vai ter que responder no futuro. Pode-se resolver isso na própria vistoria. A pergunta que falta responder: quando eu aconselho que se contrate um técnico no assunto, engenheiro ou arquiteto, vem a questão: qualquer engenheiro, qualquer arquiteto? Veja, mesmo dentro da engenharia ou da arquitetura, existem várias especialidades. E o técnico que está habituado com perícias, ele tem um olho treinado para identificar problemas, para encontrar a fumacinha que pode revelar um princípio de incêndio. Então, o profissional habituado com perícias, e principalmente perícias em condomínios, ele é uma pessoa mais capacitada, é uma pessoa que tem um faro melhor para encontrar problemas que um outro profissional, talvez engenheiro, talvez arquiteto, não tenha tanta facilidade. Então, meu conselho é: procure um profissional dessa área. Tem muitas pessoas muito boas que estão habituadas com esse trabalho e que podem desempenhar de um jeito bem bacana esse papel no seu condomínio. A pergunta de hoje vem do Abdo José, de São Paulo. Abdo, nós tentamos enviar a caneca para você e houve algum problema com o endereço.
No texto de descrição desse vídeo há um meio de contato com telefone, com e-mail. Entre em contato com a nossa produção para identificar qual foi o problema e fazer a devida correção. Se você preferir, no site www.lankengenharia.com.br há uma ficha de inscrição com também meios de contato para você falar conosco. Então vamos lá. Pergunta o Abdo. Faço parte de uma comissão que proximamente terá de receber parte das áreas comuns que a construtora nos entregará. Como isso funciona? Abdo, isso funciona da seguinte maneira. Haverá uma vistoria, onde um elemento da construtora, normalmente é um engenheiro, vai acompanhar essa comissão ou a pessoa designada para vistoriar todo o condomínio e você vai procurar defeitos, eles vão procurar mostrar que está tudo em ordem para se fazer um termo final de recebimento. Um conselho. Normalmente, essa vistoria é feita por um elemento designado pela construtora, muito provavelmente um engenheiro, e os elementos da comissão. Como são várias pessoas, esse processo tende a ser um pouquinho tumultuado. E, além disso, o elemento designado pela construtora, ele imprime uma certa velocidade nessa vistoria. Tanto a velocidade, se for muito rápida, como esse tumulto, vamos chamar assim, não é bom para a comissão, não é bom para você, condômino, porque isso diminui a tua atenção para procurar problemas que você está buscando. Esta velocidade e este pequeno tumulto, vamos chamar assim, dificultam que você, membro da comissão, o condômino, o síndico, o que for, consiga olhar com atenção, com cuidado, para poder encontrar problemas que você, na realidade, está buscando. O que eu faço quando eu sou contratado para fazer esse tipo de trabalho é fazer uma vistoria prévia, sozinho ou com a minha equipe, né? Sem a presença do engenheiro da construtora, sem outras pessoas para me distrair, para tirar a minha atenção. E no meu tempo, na minha velocidade. E aí eu posso percorrer todo o prédio, desde a última laje até o piso mais inferior, olhando com calma as coisas, fazendo anotações, tirando fotografia e fazendo um pré-relatório. Isso me permite, quando eu for fazer a vistoria final com o engenheiro, já saiba de antemão onde que estão os problemas e eu vou direto no assunto, já mostro, olha, você tem um problema de declividade de piso aqui, você tem um problema de um ponto escuro ali e assim por diante. Essa sistemática, Abdo, eu acho muito produtiva e é a que eu aconselho que se ponha em execução. Amigo síndico, chegamos ao final de mais um programa O Perito. Espero vê-los nos próximos, principalmente na segunda parte desse mesmo assunto, recebimento das áreas comuns. Continue nos enviando perguntas como o Abdo fez, continue nos enviando sugestões de pauta que muito nos ajuda a encontrar os assuntos que realmente são do interesse de vocês. Espero vê-los proximamente.